E aí, gente, boa noite, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam tranquilos, se cuidando, pra gente caminhar, né, para a superação dessa pandemia horrorosa que tantos problemas e tristezas tem trazido, né, pra gente nesse país. Hoje, pra gente fechar a parte de história comigo, né, professor Aloysio, né, a gente vai dar uma olhadinha aqui bem rápido, uma linha curta e corrigir umas questõezinhas sobre um período importante da nossa história, que é o período da redemocratização, que eu estou chamando aqui de pós-ditadura militar. Você já estudou aí, vocês sabem, né, que entre 31 de março e 1º de abril de 1964, dia da mentira e da vergonha, no nosso caso, né, os militares brasileiros, apoiados por uma parcela significativa das elites desse país, setores da igreja e de setores da classe média, eles deram um golpe militar dentro de uma lógica, assim eles vendiam esse peixe, né, de que o Brasil sofria uma ameaça comunista e que era necessário dar um golpe naquele momento para que se impedisse que o Brasil se tornasse uma filial da União Soviética. Né? Isso é extremamente discutível. Né? Recorrentemente nesse país, durante o século XX e XXI, se usa a ideia de um fantasma comunista quando se tem interesse em se tomar o poder ou algum governo que ali está não é interessante para determinados grupos, e aí se usa essa ideia de que os comunistas estão chegando, né? Para poder se justificar algo injustificável, que é você tirar a liberdade da população. Repare, falar em ameaça comunista no século XX no Brasil, a gente já pode considerar um disparate. Imagine falar em ameaça comunista em pleno século XXI. Como infelizmente tem pessoas que ainda acreditam nisso. Não é? Bom, depois de um longo inverno de 21 anos, o Brasil se redemocratizou em 1985. Na verdade, é um processo que vai começar já em 1974, com a ideia de abertura lenta, gradual e segura. Tá? Tão lenta que demorou 11 anos para que o poder fosse entregue à população civil. Né? E nesse longo processo, uma marca muito importante desse processo, né, fora a lei de anistia, né, onde aqueles que foram presos e não haviam cometido de um crime comum, vamos dizer assim, que haviam sido presos por crimes meramente políticos, ou que tiveram que sair do país por conta da perseguição em razão da sua ideologia política, as pessoas puderam voltar e os que estavam presos foram libertos. Pois isso não trouxe de volta a vida de tantos que foram mortos, né? Não trouxe a sanidade de tantos que enlouqueceram e tantas que enlouqueceram por conta das torturas. E a lei de anistia também perdoou os torturadores. Né? Tanto que se fala aí hoje em dia em pessoas do nível de Brilhante Ustra, né? Um monstro, não há como definir uma pessoa como Ustra não ser monstro, e determinados grupos desse país pintam Ustra como herói nacional. Torturador, sádico, cruel, que perpetrou os maiores tipos de barbaridades durante a ditadura militar, é visto por alguns indivíduos desse país como herói. Pessoas como Ustra também foram atingidas pela lei da anistia, né, e foram perdoadas, né? Ficaram por a posteridade como heróis nacionais para algumas pessoas. Mas um evento importante, né, de todo esse processo é as diretas já. O que foram as diretas já, gente? As diretas foram algo assim, né? Na transição, vendo o cachorro latir aí, né? Esse negócio de trabalhar em casa tem esse problema. Eu não vou parar a gravação aqui, deixa ela latir. Quando quem tocou aí cai fora, ela fica quieta e a gente continua a nossa aula de boa, tá? É minha cachorrinha de estimação, né? Então repare, gente, olha, quando se iniciou o processo de transição e ficou claro que a ditadura iria acabar, começou a se discutir o formato que finalizaria a ditadura no país. O grosso da população e determinados grupos políticos pediam para que já na primeira eleição presidencial, a gente já está aqui nos anos 80, né, houvesse a participação popular através do voto na escolha desse presidente. Esse grande movimento, vocês estão vendo essas imagens aí, né? Determinados comícios das diretas já, gente, reuniram milhões de pessoas nas ruas de todo o Brasil. Esses sim, viu? Foram os maiores movimentos
de protesto na rua, né, e não uns que a gente ouviu falar em um dia desses, tá? Porque esses grupos, apoiados por artistas, pela classe política e por uma significativa parte da sociedade brasileira, já queria votar para presidente da República. Porém, e infelizmente, o Congresso Nacional, na justificativa de que, olha, os brasileiros não votam para presidente da República desde a eleição lá do Jânio Quadros, que foi em 1961. Então o brasileiro está desacostumado a votar. Então vamos fazer assim, nós, os políticos, vamos escolher quem será o presidente da República através do colégio eleitoral e depois, né, a gente vai montar uma nova legislação eleitoral que vai permitir que a população aí sim vote. A nossa primeira eleição, de fato, gente, cuidado, tem pegadinha nisso aí, viu? Geralmente, assim, é um negócio que eu acho uma bobagem fazer pegadinha com vocês, né? Mas tem algumas instituições que fazem isso, que é uma bobagem, né? Que é perguntar coisas do tipo, olha, o primeiro presidente eleito de forma direta após o término da ditadura foi Tancredo Neves. Falso. O primeiro é Fernando Collor. Na eleição de 89 ele vai assumir em 90, sofre aquele processo de impeachment, né? Enfim, né? Nós não vamos chegar lá não, porque vamos passar rapidamente aqui, tá? Então assim, o Tancredo Neves, o mineiro Tancredo Neves, aquele mesmo que havia sido primeiro-ministro naquele momento curto ali pré-ditadura, quando para que João Goulart conseguisse assumir, ele teve que aceitar que o país deixasse de ser presidencialista e passasse a ser parlamentarista, né? O Tancredo Neves ele é eleito no colégio eleitoral. O José Sarney, que a gente bem conhece aqui no Maranhão, não é? É eleito como vice-presidente do Tancredo. E a redemocratização já começa com uma frustração, porque veja bem, Tancredo não foi eleito pelo povo, mas ele foi eleito pelos representantes do povo. Tancredo era uma grande marca de uma transição para a democracia. E Tancredo adoeceu e morreu poucos dias antes de assumir. E aí o poder caiu, literalmente, no colo de José Ribamar Sarney, um maranhense que havia... a origem dele é o judiciário, ele era um promotor público, tá? No estado do Maranhão, ele da cidade de Pinheiro. De uma família que se forma lá no século XIX, né, e vai se tornar tradicional, muito mais tradicional por conta dele, herdeiro político, né, de nomes que controlaram o Maranhão no século XX, a escola aí de Urbano Santos, Vitorino Freire, esse pessoal, né, ele vai herdar essa forma de se fazer política, aquela da Primeira República, né, mas que vai ser reproduzida não só por ele, né, mas por muitos outros políticos desse país. Eles vão reproduzir isso durante a ditadura militar, tá? Só que com amplos poderes, né? Porque eles estão lá, se eles estão lá é porque os militares permitiram que eles se tornassem governadores. O que é que Sarney herda quando ele assume a presidência do Brasil? Ele vai herdar um país, como vocês estão vendo aí, ó, que tem uma economia baseada na exportação de produtos primários, minério, grãos, né? Nós tínhamos uma indústria de transformação, mas que era muito mais voltada para o consumo interno. E a produção de produtos de baixa qualidade. A indústria automobilística é um grande exemplo. Fernando Collor de Mello, com todos os problemas que teve, inclusive com aquele confisco horroroso da poupança, com a corrupção, né? Com o fato de ele ser um playboy, como chamou Bush pai, né? Bush pai, perguntado sobre quem era aquele moço que era o presidente do Brasil, perguntou assim, quem é esse playboy que é o presidente do Brasil? Bush pai, não é o filho não. O filho foi o que governava durante o ano de setembro. Bush pai governou durante, por exemplo, né, ali 88 ou 92, se eu não estou enganado, inclusive é o cara responsável lá pela primeira guerra do Golfo, tá? Enfim, Sarney vai herdar um estado que é um estado agroexportador, né? É um estado que vive num processo inflacionário monstruoso. Gente, o dinheiro perdia valor de um dia para o outro. Esse ano nos últimos 12 meses, né, saiu esse dado semana passada, a gente teve um índice de pouco mais de 10% de inflação. Que guarde, inflação não é só as coisas ficarem mais caras. O maior problema da inflação é fazer o dinheiro perder o valor. A capacidade de compra do dinheiro diminui. E isso é extremamente nocivo para a economia e principalmente para os mais pobres. Porque quem tem uma coisinha a mais, troca a carne de primeira pela de segunda. E quem já come carne com osso, mais osso do que carne, vai comer o quê? Vai comer nada. Vai fazer fila do osso para comer o osso puro ou pé de frango.
como a gente infelizmente tem visto nos últimos tempos. E note, com uma inflação de 10%. Nos anos 80, em 1989, o último ano do Sarney na presidência, nós tivemos assustadores 1.700% de inflação ao ano. Fora toda essa crise econômica que vai se arrastar de 85 até, na verdade, o início do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Que enquanto ministro lá do Itamar Franco, a gente já está aí nos anos 90, né, 94, vai fazer o Plano Real, né, que tem a moeda aí que nós temos hoje, com todos os defeitos, né, conseguiu sim, né, estabilizar a economia brasileira. Para além dessa problemática inteira, Sarney vai ter que remodelar o Estado Nacional brasileiro. O Estado brasileiro é montado para ser um Estado repressor. E agora não tem mais ditadura, agora é democracia. Então você precisa ajustar as estruturas do Estado para atender o regime democrático. É preciso fazer uma nova Constituição. Porque a nossa, que era de 1967, era uma Constituição feita para um Estado ditatorial. Então, assim, a gente às vezes reclama muito do governo Sarney, né? Principalmente quem viveu na época, né? Vocês são mais jovens, eu era guri na época, né? Mas reparem, de certa forma, Sarney não esperava que o poder caísse no colo dele como caiu. Isso ele mesmo disse, tem alguns documentários sobre esse período aí, ele diz, olha, eu simplesmente não esperava. E como eu não esperava, quando caiu no meu colo, eu não tinha articulação política para governar. Então ele precisou fazer, eu estou aqui diminuindo os erros do governo dele não, né, achando que ele, né, seja ou tenha sido boa coisa. Esse não é meu pensamento acerca do Sarney e de muitos outros políticos do estilo dele. Mas nós temos que levar isso em consideração. Tá? Ele vai herdar um Estado e um conjunto legal que rege o país completamente voltado para uma ditadura e vai precisar, em meio a uma violentíssima crise econômica, coordenar, auxiliar o judiciário e o legislativo a conduzirem o país de fato em direção à democracia, né? E o ponto mais alto disso, sem dúvida, é a promulgação da nossa Constituição, né? A de 1988, que é extremamente avançada em diversos sentidos. Tá? A primeira eleição em 89, né? Um mundo de candidatos à presidência, né? Vai ser vencida por um ilustre desconhecido do estado de Alagoas, Fernando Collor de Mello, né? Mas como a grande mídia disse na época, né? Entre o príncipe das Alagoas e o sapo barbudo, que depois, né, virou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Manipulou-se a população e a opinião pública para votar no Collor e ele ganhou. 2 anos depois, Collor, após um violento escândalo de corrupção, sai do poder através do primeiro processo de impeachment, né, na nossa história. Depois teve da presidente Dilma, né, que o Temer disse que foi um golpe, né? Enfim, vai assumir o Itamar Franco, né? E o governo Itamar Franco, né, vai ser um governo que vai ter um objetivo principal, que é estabilizar a economia nacional, que vem com o Plano Real, né, um plano... não é que ele foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso liderou o processo porque ele era o ministro da Economia do Itamar, né? Mas ele vai articular junto com grandes pensadores do campo econômico nacional e vai colocar o Plano Real na rua. Tá? A partir daí a gente tem uma estabilização econômica e o Fernando Henrique vai colher os frutos dessa estabilização econômica, que logo depois ele se candidata à presidência da República e vence, tá? E depois vence de novo, em 98, né, quando é aprovada, né, a emenda da reeleição para presidente da República, mandato de 4 anos, mais uma reeleição, né, e aí ele vai governar de novo até 2002, quando o Lula finalmente ganha uma eleição e depois vai ganhar de novo e depois vai fazer a sucessora, a Dilma, né, que vai sofrer o processo de impeachment em 2016. E aí hoje nós temos isso que está aí, tá? Vamos fazer aqui rapidinho, disse a vocês que ela era rápida, né? Fazer aqui rapidinho 3 questões, gente, só pra gente, né, fixar um pouco do que foi visto aqui, tá? Vamos lá, uma do Enem de 2015, ó. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do Brasil. É preciso reconstruir a democracia. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país,
do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Bom, vocês viram que é um texto, né, que é feito para a gente se complicar com ele, né? Mas quando você lê o que ele quer, não tem muito a ver com o texto, não. O Enem adora isso, eu acho o Enem genial por conta, né, ele nos faz pensar em muitas formas diferentes. O que ele quer, ó, no processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para diminuir a legitimidade dos novos partidos então criados. Gente, como é que você vai diminuir a legitimidade de partido político criado se partido político é o meio pelo qual, os meios pelos quais os diferentes indivíduos dentro de um país expressam suas vontades? Não, isso seria antidemocrático. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais? Essa é boa pra gente pensar, né? Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política? A gente também pode pensar nessa. Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos? Nem tanto, porque hegemonia, gente. Hegemonia tem um melhor do que o outro, não é isso? E democracia tem hegemonia? Não, democracia, todas as partes devem ser representadas do modo mais igualitário possível. Então vamos tirar essa, né? Fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado? Não. Por quê? Porque o objetivo aqui é, mesmo que você tenha lutas diferentes, o seu objetivo é efetivar a democracia. Então você não vai fragmentar a luta frente ao Estado. Você vai pegar os diferentes, unir os diferentes para, juntamente com o Estado, atingir o fim que é a democracia. Nós ficamos aí com a B e com a C. Olha qual é a resposta. É a B, gente. Por que aqui não é a C? Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Porque aí sim, agora a gente volta no texto, né? Porque o texto está dizendo que democracia não é só política, não é só acabar com o regime militar. É entendê-la como um processo cotidiano das pessoas, inclusive incluindo o Estado. Ou seja, democracia não é só coisa de eleição. Democracia é do dia a dia, da cultura, das relações interpessoais, da lei e da justiça e também dos momentos eleitorais. Entenderam? Mais uma. Essa da FUVEST. A partir da redemocratização do Brasil em 85, é possível observar mudanças econômicas significativas no país. Entre elas, a exclusão de produtos agrícolas das principais exportações brasileiras. É só você olhar, né, a balança comercial brasileira de hoje em dia, quem é que até hoje é o grande responsável pelas exportações do país. Tire. Privatização de empresas estatais e diversos setores como comunicação e mineração. Anote aí. Ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional. Será? Implementação de reforma agrária. Pode parar por aí. Nesse país, quando se fala em reforma agrária, se entende como distribuir pobreza, principalmente se for sem pagar indenização. Até hoje, infelizmente, reforma agrária é entendida como uma coisa ruim quando não é. O Estado compra a terra que não é utilizada e distribui para o pequeno agricultor familiar. Tá? Pode excluir essa daí. Continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente para os mercados africanos e asiáticos. Não, né, gente? A prioridade do comércio internacional brasileiro sempre teve na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, né? Primeiramente Europa e Estados Unidos, primeiramente Estados Unidos e Europa e depois a Ásia, né? Seus principais focos. O mercado africano até hoje ele é muito pequeno, né? Frente àquilo que o Brasil exporta. Então ficamos com duas aí, né? Normalmente é B, gente. É a partir da redemocratização, principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, onde começam os grandes processos de privatização. E privatização de estatais federais, por exemplo, a Rede Ferroviária Federal S.A., né? Ela foi partida em vários lotes e vendida para diversas companhias diferentes. A Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada, hoje é só Vale, né? O setor de telecomunicação, as empresas que forneciam serviço telefônico no Brasil, elas também foram vendidas, tá? E nos estados também, tá? Empresas estaduais, bancos estaduais, empresas de energia estaduais, empresas de telefonia estaduais, elas também foram vendidas. Para a gente encerrar, uma do Pará, ó. O debate político brasileiro do início da chamada Nova República é um dos nomes do período pós-ditadura, tá?
na década de 80, esteve situado em torno da ampliação, das liberdades democráticas do país, com o objetivo de desmontar a herança autoritária do regime militar. Lembre lá que eu falei que isso foi um desafio do governo Sarney. Já em fim dos anos 80, ocorreu uma reorientação do foco das discussões públicas na direção do tema da política econômica em razão de... O que é que ele quer saber? Por que se precisou mudar a forma como se encarava a economia? Foi por conta das pressões sociais contra as políticas de arroxo salarial resultantes dos pacotes econômicos inaugurados do governo Sarney, Plano Cruzado 1 e 2, por exemplo? Não sei. Da crise econômica do país, aprofundada naquela época, marcada pela hiperinflação e pelo endividamento externo. A se pensar. Da expansão das políticas neoliberais no país, associadas a uma nova etapa de internacionalização do capitalismo mundial. Essa segunda parte aí é nula, tá? Mas a gente vai ver já por quê. Do aprofundamento dos contrastes sociais entre a pauperizada e crescente população rural em oposição à melhoria das condições de vida dos habitantes das cidades. Olha, muito legal, muito bonito, tá? Das pressões de organismos internacionais como o Banco Mundial e o FMI, que estimulavam a desvalorização cambial nos países subdesenvolvidos. Olha, gente, se a gente olhar, as 5 alternativas têm aspectos corretos, mas o que realmente explica a mudança na política econômica nacional foi a violenta crise econômica por qual o país passava e o endividamento externo. A dívida externa brasileira era algo impagável. Não foi por conta de pressões sociais contra a política de arroxo do governo Sarney, não foi por isso. Não foi por conta da implantação de políticas neoliberais e de uma nova internacionalização do capitalismo mundial, não foi por isso. Não foi por conta do aprofundamento dos contrastes sociais. E não foi por conta de pressão de organismo internacional. Foi porque com aquela crise econômica e com o endividamento, o Brasil era ingovernável. E sendo ingovernável, o nome já diz, você não governa. Então era preciso mudar a forma de se pensar e de se fazer a economia para poder, né, se ter um país minimamente estabilizado. Galera, obrigado pela presença. Acabou que eu estendi demais um pouquinho aqui, né? Mas enfim, né? Espero que tenham aproveitado a aula, tá? 21 é a prova de humanas do Enem. Vai lá, jogue duro. Qualquer dúvida, põe aqui embaixo nos comentários, que eu vou dar uma olhadinha e teria o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Galera, abração, a gente se vê. Boa prova!